Hoje estou aqui para falar sobre o DAZN, que resolveu aí reduzir drasticamente a sua operação no Brasil, e a verdade é que respira por aparelhos. Falo isso porque o DAZN chegou muito engajado no território brasileiro, prometia ser aqui a Netflix do futebol, Netflix do esporte, abrangendo várias competições e que a gente deveria assinar. Inclusive eles colocaram um preço inicial que eu falei aqui na época que era caríssimo, mas eles diziam entregar todos os serviços e que eles iriam modificar completamente tudo que a gente conhecia a respeito de direito de transmissão no Brasil, e demonstrando que a tecnologia de streaming, embora ela seja antiga, com mais banda que nós temos agora à disposição, através da infraestrutura que o Brasil já começa a ter. Claro, a gente sabe que o Brasil ainda engatinha em termos de infraestrutura de internet com relação aos países de primeiro mundo, mas já temos nas principais capitais um acesso muito interessante a internet, principalmente para as pessoas que são público-alvo do DAZN, porque se você vai pagar lá na época, quando eles anunciaram lá, se eu não me engano era R$34, R$39 no início, depois caiu, mas se você vai se dispor a pagar isso para assistir futebol, obviamente você é uma pessoa que tem algum acesso a mais, você pertence no mínimo a uma classe C, talvez, uma classe média. Então o público-alvo do DAZN era um público esse que já tem uma internet, já utiliza isso e tudo mais, não era para classe D e E, por exemplo. Então dá para falar que essas pessoas hoje no Brasil estruturalmente detêm algum acesso tranquilo com relação à internet. Então eles prometeram na época vir e revolucionar os direitos de transmissão aqui no Brasil, brigar por vários campeonatos, e até certo ponto eles começaram a entregar isso, porque conseguiram a Copa Sul-Americana com exclusividade, firmaram uma parceria com a Rede TV, que no começo envolveu times brasileiros. Eu lembro que teve aquela transmissão do jogo do Corinthians contra o Racing na Rede TV, que inclusive durante os pênaltis chegou a liderar a audiência na TV aberta. A gente não pode esquecer disso. Em São Paulo foi talvez, se eu não me engano, a única ou uma das duas únicas vezes que a Rede TV liderou a audiência na TV aberta na cidade de São Paulo. Que eu sempre repito, a cidade de São Paulo é importante nesse sentido porque ela serve de referência para o mercado publicitário. Então teve a Copa Sul-Americana que eles compraram com exclusividade, eles compraram campeonatos europeus, campeonatos longos de pontos corridos muito importantes, como o campeonato italiano, eles tinham o campeonato francês, e aí a gente precisa lembrar que eles tinham um campeonato italiano com o Cristiano Ronaldo e campeonato francês com o Neymar, não eram quaisquer campeonatos. Eles conseguiram aí o sublicenciamento da Premier League junto à ESPN, ou seja, pagaram um troco lá para a ESPN mandar sempre alguns jogos, era o segundo e o quarto jogo mais importante da rodada, eles sempre iam para o DAZN, ou seja, a ESPN escolhia o melhor jogo da rodada que ela queria, a segunda opção sempre era o DAZN, a terceira voltava para a ESPN e a quarta opção do DAZN. Então eles tinham aí, das rodadas que tem 10 jogos por rodada, eles tinham 2 dos 4 jogos mais importantes da rodada. Eles têm também FA Cup, que inclusive vai continuar, que é a Copa da Inglaterra, entre outros campeonatos, Eles anunciaram outras modalidades e tudo mais, só que devolveram a Copa Sul-Americana para a Conmebol, devolveram os direitos da Copa Sul-Americana contemplam também os direitos da Recopa Sul-Americana, que foi o auge do DAZN aqui no Brasil no começo desse ano, quando o Flamengo enfrentou o Independiente del Valle de Miguel Ángel Ramírez, que é um técnico muito quisto aí pelos brasileiros pela maneira como joga, e aquelas partidas, ambas as partidas ainda do Flamengo do Jorge Jesus, foram exibidos com exclusividade para o DAZN, que levou eles a garantir ali muitos assinantes. No entanto, depois disso veio a pandemia. Com a pandemia veio uma queda brusca de assinantes por conta do DAZN, porque eles só servem para transmitir conteúdos ao vivo. Por mais que eles tenham investido em conteúdos premium ali, séries, etc e tal, ninguém assina o DAZN para assistir isso. A boa verdade é que a galera assinou para assistir as partidas ao vivo, e com a paralisação eles perderam muita audiência. E depois que volta, eles já tinham devolvido muitos campeonatos. Tentaram devolver um campeonato italiano, tentaram renegociar e agora perderam definitivamente os direitos para a Band, que contratou, a gente já informou aqui, vai transmitir um jogo na TV aberta por rodada, além do campeonato inteiro lá no Band Esportes.
O campeonato francês fizeram a mesma coisa, devolveram e não contrataram. Até agora o campeonato francês segue esse impasse de quem vai transmitir aqui no Brasil. Devolveram a Copa Sul-Americana, muito impulsionado também pela queda da maioria dos times brasileiros. Sobrou só Vasco e Bahia, e isso causou um baque muito grande, segundo informação lá do UOL, dentro no próprio DAZN, que viu isso como uma perda de engajamento muito grande, se tratando de uma competição de mata-mata que envolve muitos times brasileiros. Então isso foi um baque, eles acabaram devolvendo a competição, que negocia, a gente também já trouxe a informação que a Conmebol negocia inclusive com a Rede TV, para a Rede TV ser a transmissora de TV aberta da Copa Sul-Americana aqui no Brasil. Qualquer novidade que surgir sobre isso, mais clara e mais concreta, a gente vai trazer para vocês. E hoje, deixa eu até pegar aqui os direitos que o DAZN vai continuar a transmitir. São eles a Série C do Campeonato Brasileiro, tô vendo aqui, eles também têm aí o Novo Basquete Brasil, o famoso NBB, que é um campeonato importante, o principal campeonato de basquete disputado aqui no Brasil, a Copa Libertadores Feminina, já falei e mencionei a Copa da Inglaterra, e é basicamente isso os direitos do DAZN hoje, ou seja, muito abaixo do que eles prometeram, e isso inclusive impacta na maneira como eles estão lidando com a equipe. Segundo informa o UOL, eles já informaram a equipe brasileira que vão reduzir drasticamente os custos, e isso vai gerar muitas demissões. Eles ainda vão manter uma equipe, essa equipe não foi anunciada, mas a gente precisa lembrar que eles trouxeram pessoas conhecidas do público brasileiro. Vou pegar alguns nomes aqui, por exemplo, Dudu Monsanto, Rafael Oliveira, são dois nomes ex-ESPN muito fortes que eles contrataram, e a gente não tem hoje a certeza se esses nomes serão mantidos na plataforma por essa redução drástica. E também a operação vai ser feita muito mais agora por parte da matriz norte-americana do que pelos executivos aqui no Brasil, que vão ser reduzidos também. Portanto, trata-se de uma redução drástica visando a questão financeira, porque o DAZN perdeu muitos assinantes não só no Brasil, mas foi um fenômeno mundial. É claro que o Brasil, o DAZN ainda nem tinha se desenvolvido como se desenvolveu em outros países do mundo que detinham muitas ligas. Aqui no Brasil era um pouco diferente, eles detinham ligas importantes, mas não tinham ganhado ainda o espaço que eles pretendiam. Ainda assim, vai se reduzir muito a equipe, e a gente espera para ver o resultado disso, quem vai ser mantido, quem pode surgir com nomes importantes, de repente o que? Pode acontecer de SBT e Bandeirantes que estão trazendo o campeonato, se aproveitar dessa galera? Eu acho que Dudu Monsanto seria um excelente narrador para o SBT ou para a Band. Acho que o Rafael Oliveira, vocês vão de concordar comigo, é um ótimo comentarista para ambas as emissoras. Muita gente vai falar, mas ele entra muito nas questões técnicas do jogo, é um cara muito CDF, será que casa para TV aberta? Não tenho a menor dúvida disso, porque você tem uma qualidade no trabalho do Rafael Oliveira, ele conseguir transformar coisas complicadas com uma linguagem simples, para fazer com que todo mundo consiga entender. Pelo menos sempre tive essa visão dele, e me surpreendi demais na época com a demissão dele dos canais ESPN. Ele também se surpreendeu, já deu entrevista sobre isso. Mas é essa a questão. DAZN, que chegou aqui para ser a Netflix do esporte no Brasil, vem cada vez mais se desmontando, e não se surpreenda se eles encerrarem os seus serviços, quem sabe daqui a um ano ou mais. Não vai ser uma coisa muito difícil de acontecer pelo andar da carruagem. Quero saber o que você acha, se gostou dessa notícia, deixa o like aí no vídeo. Lembrando que eu trouxe a maioria das informações lá da matéria do Gabriel Wacker no UOL. Esse vídeo não substitui, obviamente, a leitura. E é isso, se não conhecia o canal, se inscreva. Obrigado lá do Edu do Futirinhas, que recomendou o nosso canal no vídeo dele. Um grande abraço a Edu, super amigo como sempre. A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.